Bom, nesta manhã eu quero compartilhar, quero o auxílio dos irmãos, né? Sobre a apostasia. Nós sempre ouvimos falar, né, apostasia, mas o que é apostasia? A apostasia no grego antigo quer dizer apóstasis, estar longe, tem o sentido de afastamento definitivo e deliberado de qualquer coisa. Isto é apostasia. Então é estar longe. O sentido do afastamento definitivo. Ainda o pastor Jurandir pregou no final de semana passada, né, sobre a pessoa se afastar, né, de Deus e as consequências. É uma renúncia à sua fé. Então, apostasia significa estar longe, tem o sentido de afastamento definitivo, isto é, não é só da religiosidade, mas pode ser também da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma renúncia da sua fé ou de sua doutrina. Então nós precisamos pensar muito em relação a isso. A igreja precisa estar orientada. O que é apostatar da fé? Não é simplesmente deixar de congregar, de se reunir com a igreja, mas vai muito mais além disso. É se afastar do próprio Criador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O perigo e a condição da apostasia é entrar numa situação total e irreversível. Então veja bem, que nós temos que cuidar destas coisas. Ou seja, não volta mais à sua condição de um cristão verdadeiro. Este é o perigo da apostasia. Nós podemos ver pela fraqueza humana, como acontece com alguns, até deixar de congregar. Às vezes a pessoa está fraca, né? A pessoa está em dificuldade no lar, na família, e ele pensa: eu vou me afastar um pouco. Tudo bem, não é bom isso, não é legal para um cristão. Na hora que nós mais precisamos, nós temos que estar na presença de Deus. Agora, apostatar de Cristo, da fé, do nosso verdadeiro Deus, é um perigo que pode trazer uma consequência grave para as nossas vidas. Separar-se eternamente da presença de nosso Senhor. Ainda, irmão, José ontem ministrou um pouco sobre isso. As riquezas, as glórias, a fama, a soberba, a altivez, o orgulho, tudo isso pode nos levar a ser um apóstata, isto é, sair da presença de Deus. Paulo mencionou o nome de alguém, de um dos seus cooperadores, Demétrio. A Bíblia diz que ele deixou o trabalho do Senhor, ele deixou o companheirismo de Paulo,
dos servos de Deus, porque ele amou o presente século. Então ele se apostatou no Senhor. Ele se afastou definitivamente do Senhor por amor ao dinheiro ou outras coisas similares a isso. Então a igreja precisa estar orientada a respeito desses assuntos concernente à palavra de Deus. Podemos ler mais apostasia, não, mas isso não é comigo. Nós precisamos examinar, ver se não estamos enquadrados. Agora nós vamos ler a palavra, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, 2 e o verso 3. Diz assim a palavra: caros irmãos, quanto ao retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecias, palavra ou cartas atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixes enganar de forma alguma, porque ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 3, então nós vamos deter um pouco nele. Não vos deixeis de enganar, de forma alguma, por ninguém. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em relação àquilo que nós ouvimos. Hoje as mídias sociais estão repletas de pregadores, e nós precisamos ouvir com atenção aquilo que ele quer transmitir para os ouvintes. Às vezes pregam bonito, tem retóricas bonitas, tem um português claro, para atrair a atenção das pessoas, mas o que importa é o conteúdo daquilo que está sendo falado. Às vezes eu ouço, mas quando chega do meio para o fim, a gente já vê que não é aquilo. Eu estava ouvindo ontem pela manhã, falei, Marli, veja aqui o perigo. Não vou citar o nome do pastor, mas o perigo. Fizeram uma pergunta para ele: a Trindade existe? Aí ele, isso é uma pessoa inteligente, capaz. Ele disse: é difícil de se responder isso, mas existem 3 pessoas na divindade, pessoas distintas. Isso é verdade ou não? A gente acabou de cantar que não há outro igual a ti, então se tu fez distinto, então tem alguma coisa errada. E isso é um perigo, irmãos, para quem está ouvindo. Para nós não, porque pela graça de Deus hoje nós temos firmeza naquilo que nós cremos. Nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus, é o Senhor, é o Rei por excelência. Então isso nós ouvimos, mas não vai nos abalar a nossa fé. Nem todos do nome, nem todos.
Porque quem não lê a palavra de Deus, quem não estuda, quem não ouve a palavra de Deus, ele pode ser facilmente levado por esse tipo de ensinamento. A Bíblia fala que Deus te ouviu. Às vezes nós ouvimos, tem pessoas que têm um conhecimento acima daquilo que nós conhecemos, em relação à história, né? Os acontecimentos, mas não em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em relação a Jesus, nós estamos à frente, porque nós conhecemos de fato quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a apostasia está por aí, e são os maiores, são os que mais enviam ministros, mensageiros, e nós precisamos zelar, porque a Bíblia diz, Paulo escreveu, né, aos irmãos de Tessalonicenses, dizendo: não vos deixe enganar de forma alguma, porque o engano é a apostasia. O engano leva à apostasia, a pessoa se desviar do Senhor. Sempre existiu isso, desde os dias, desde o princípio. Estava conversando com o irmão José há pouco a respeito, né, de Eva, aquilo que estava lá no jardim, o que aconteceu, o que o diabo fez. Ele desviou a mulher e o homem da verdade. É esta a função da apostasia, é desviar o homem ou a mulher, o jovem ou até mesmo o adolescente do foco que é Cristo. E nós não podemos deixar que isso esteja em nossas vidas. Vamos dar uma olhadinha na palavra de Deus. A apostasia é a negação e o abandono da fé. Vamos ver 1 Timóteo 4. Quem achou pode ler. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas deliradas, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou, para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar eles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Até aí. O Espírito Santo afirma expressamente, aqui não está dizendo que é Paulo, mas é o Espírito Santo, é o Senhor, é Deus, que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Outro dia um irmão, na quarta-feira, disse uma palavra, que esses sinais que nós estamos vendo não é da volta de Cristo. E a gente, para não contrariar, a gente deixa passar, mas não é bem assim. Os sinais indicam a volta de nosso Senhor Jesus. É aí que nós temos que cuidar. Às vezes, sem conhecimento do assunto, da palavra, joga uma palavra, mas aí nós precisamos entender a palavra de Deus. É por isso que nós temos, irmão João, que trabalhar com a escola bíblica. Temos que trabalhar, porque é ali que Deus ilumina a nossa mente. Na mensagem domingo à noite fica quase que o tema daquilo que nós vamos pregar, mas a escola bíblica não. Os irmãos podem participar, como aconteceu domingo. Houve uma participação da igreja na escola bíblica, porque para que nós venhamos compreender
a essência daquilo que Deus quer ensinar para nós. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Para se desviar da fé é alguém que já creu. Porque o ímpio, ele não creu no Senhor, ele não veio para o Senhor, porque ainda ele não tem a fé em seu coração, não foi gerado a fé. Ainda ontem ouvimos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas aqui se trata de pessoas que já estiveram na presença de Deus e renunciaram à fé em Jesus, e esta pessoa se torna um apóstolo. E se a gente não continuar ouvindo, a gente se afasta, irmãos. Eu lembro que a mãe falava para mim, a escola dominical é o lugar onde você aprende a palavra, você entende a Bíblia, você sabe explicar a Bíblia indo na escola dominical. Exatamente. E a mãe não precisa nem falar, né? É porque às vezes não é que nós somos orgulhosos, somos o melhor, mas depende de quando vem alguém de fora, aquilo que prega não vai satisfazer o anseio que nós temos, porque nós estudamos a palavra de Deus. Nós estamos aqui em alguns versículos dentro da palavra de Deus. Olha, então preste atenção. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores. Existe muito por aí. Está operando milagre, está fazendo milagre. Irmãos, nós precisamos fazer um julgamento. A Bíblia nos dá esse direito. A Bíblia nos leva a esta conclusão de que nós devemos ouvir, refletir aquilo que nós ouvimos e provar se o Espírito é de Deus ou não. Provar os Espíritos, diz a palavra. João escreveu, né? Primeira Epístola, capítulo 4, se não me engano. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Nós temos que refletir bem. Nós temos, irmãos, nós temos tudo na nossa vida. E estes espíritos, eles são enganadores, ele engana as pessoas. Uma vez nós fomos fazer um evangelismo, e a pessoa disse: lá na tua igreja tem revelação. Que pergunta! Que pergunta! Estão atrás de revelação, está cheio por aí. Eu falei: tem, mas sabe qual é a revelação? É a palavra de Deus. Esta é a maior revelação. Irmãos, tem milhares de pessoas que estão procurando um lugar onde revela a sua vida, mas está aqui a palavra de Deus. A maior revelação é a palavra de Deus. Então nós não precisamos ir atrás de espíritos enganadores e há doutrinas de demônio, diz a palavra. Não é doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus fala de Jesus, ensina Jesus, proclama Jesus, revela Jesus, mostra quem é o Senhor Jesus. Mas as doutrinas diabólicas não. Isso é um perigo, irmão. E nós estamos falando junto. Se você está vendo um vídeo na internet, baseado nessas pessoas que vão falar de revelamento, não tem revelação, tem revelamento. Aí o rapaz, a igreja lotada, ele começou a fazer os revelamentos lá, né? E apontar na pessoa: você ia atrás aí, que está de azul, seu nome é tal, e tal, seu CPF é tal, e foi falando, e as pessoas, né, virando helicópteros na igreja, plantando bananeira, dizendo glória a Deus naquilo ali.
Depois foram descobrir que o revelador lá, ele tinha os dados das pessoas do Facebook, da mídia social das pessoas. E aí, no meio do show lá, e as pessoas pulando, dando glória a Deus, é Deus que está falando. Não, era um demônio lá em cima, falando com as pessoas acreditando que era de Deus. Demônio. Tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para nós não ser influenciados por essas coisas. Quando o homem revela o pecado, a vida, a culpa do outro, às vezes ele só condena, critica. Mas quando a palavra de Deus revela o homem, é mudança. Então, em todo termo, nós temos que fazer uma pergunta: que benefício vai me trazer isso? Vai revelar a pessoa ali e o que vai fazer mais com ele? Nada. Jesus não veio para revelar o pecado, ele veio para perdoar os nossos pecados. É o Espírito Santo. Se nós buscarmos se encher do Espírito Santo e não fazer a obra do Espírito, é em vão. É em vão. Da carne, né? Exatamente. Vamos ainda caminhar aqui em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2 agora. Estas pessoas, elas estão sob a influência da hipocrisia. O que é hipocrisia? Falsidade, engano, mentira. Sobre a influência da hipocrisia de pessoas verdadeiras, está dizendo aqui, não, mentirosas. O pastor Jurandir conta de um evangelista, na época que ele estava ainda jovem, foi fazer um trabalho grande numa cidade aqui de Santa Catarina. Estava assim, era um estado. E o evangelista começou a revelar aquela. Mas ainda ele não tinha ido para a casa do pastor. Mas ele começou a revelar e chamou uma mulher lá, que aquela mulher estava em adultério, traindo o seu esposo. Chamou lá na frente e a mulher foi. Ela não se envergonhou. Ela foi. E aí, aquele fervo todo, aquelas orações, quando encerrou o culto, o pastor pegou o ministro, a esposa já tinha ido na frente, levou o ministro para casa. Quando ele entra lá, era a mulher do pastor aquele. Mentira. Era uma serva de Deus. Ele ficou tão envergonhado com aquela situação que ele foi pernoitar, e quando acordaram outro dia, a porta estava aberta e ele não estava mais ali. Nós temos que cuidar com isso. As mídias sociais estão cheias. Como eu disse para você, eu já escuto você. Quando me interessa, eu escuto. Quando vejo que está partindo para outro lado, eu saio fora, porque eu não quero dar amém segundos para aquilo que eles estão ministrando. Culto aos anjos. Tem igreja que está fazendo culto aos anjos. Então, o Marcos me falou que tinha uma pessoa que não convém falar, está vendendo máscara ungida, R$300. Aí disse que a pessoa comprou e falou: mas como que está ungida essa máscara que eu não estou vendo nada? Ele falou: mas é o Espírito de Deus. Eu falei: Marcos, essa pessoa já está no inferno. Sua máscara é até feijão. Irmãos, isso é apostasia. Está usando a inocência das pessoas, pastor. Exatamente. Na verdade, não é inocência, é a ganância do ser humano, o orgulho. E o diabo sabe que o ser humano tem sentimento, e uns florescem, deixam florescer mais. Aí acaba sendo um negócio. Seduzido, diz a palavra. É a palavra correta. Sedução. Que aconteceu com Eva.
foi seduzida. E Adão foi seduzido também. Cobiça dos olhos, desejo da carne. E a concupiscência soberba da língua. Tem uma outra versão que diz concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da língua. Esses 3 pecados, que é o que arrastou toda a humanidade, mas começou por apostatar da fé, porque Deus havia avisado Adão, Deus havia orientado, mas ele se desviou e foi para o caminho da destruição. Terminando o versículo 2: sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. O que é cauterizado? Não entra, mente fechada. Está cauterizada. Deus está falando, mas não entra na cabeça dessa pessoa. E essa pessoa se torna um apóstolo. E ele pode ser usado, ser influenciado pelos espíritos de demônio para levar pessoas com ele. E diz aqui a Bíblia, são líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebido com ações de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Essas pessoas se tornam líderes. E eles não estão preocupados com a sociedade. Eles estão preocupados com os que servem a Deus. Não é com a sociedade. Então nós precisamos cuidar muito em relação a essas coisas. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se puder ser recebido com ações de graça, porquanto é santificado pela palavra de Deus. Tudo que Deus criou é bom, santificado pela palavra de Deus. Por isso que quando nós formos alimentar, nós temos que agradecer a Deus, ou agradecer só naquele momento, pode ser em outro momento. Senhor, eu te dou graça pelo alimento que chega sobre a minha vida. Você está santificando aquilo, porque você não sabe a procedência. Não sabe a procedência. Mas pela palavra de Deus é santificado. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 17 e 18. Parece que Paulo tinha muita preocupação em ensinar isso para a igreja, para os irmãos. Aqui, embora o texto está dizendo as atitudes de um obreiro de Deus, mas traz para toda a igreja esse ensinamento. Vamos lá, capítulo 2, 2 Timóteo, o verso 17 e 18. Pode ler, um irmão, uma irmã. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Veja como é terrível quando uma pessoa se afasta da fé. Ele se torna um mensageiro de Satanás. Eu quero ler aqui o verso 16, que diz assim: evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade. Nós, crentes do nome de Jesus, nós temos que afastar das palavras. Nós temos que sair fora. Se alguém quiser entrar
em desentendimento conosco em relação à nossa fé, nós temos que sair fora. Nós não temos que ficarmos discutindo, porque se a pessoa já está com a mente cauterizada, a palavra que nós dissemos não vai penetrar mais nele. Mas ele, pelo engano de Satanás, se a pessoa não estiver alicerçada na verdade em Jesus, ele pode deixar a pessoa meio cambaleando espiritual. Isso é fato. Quantos que já não estão mais em nosso meio? Que foram batizados nas águas em nome de Jesus. Pessoas que já falaram mistério, a língua de Deus. Pessoas que sentiam a presença de Deus já não estão mais e se tornaram inimigos. E o pior de tudo é que alguns foram procurar outros batismos. Isso é o pior de tudo. Então devemos cuidar. E tais palavras se alastrarão como câncer. A palavra dos falsos, daqueles que se afastaram de Deus, elas são perigosas. Um câncer, ele pode começar com uma sementinha, mas ele pode danificar todo o corpo do ser humano. É assim que Paulo ilustra a palavra de Deus. Você está vendo aquela irmã? Você está vendo aquele irmão? Você está vendo aquele ministro da palavra? Você está vendo, está vendo. E de repente, ele já está levando mais ao risco. E eles têm facilidade para isso. Eles têm muita facilidade. Irmãos, é melhor nós ficar com Jesus, sofrer todas as consequências, sofrer as percas às vezes, mas ficar com o Senhor Jesus Cristo. As tais palavras se alastrarão. O que é se alastrar? Espalhar. Crescer. Isso está falando das pessoas que se apostataram da fé. Tinha um ex-patrão meu, fala se alastrar, ele foi na Amazônia e trouxe uma muda daqueles de café que foi na água, uma planta, ela cresce em cima da água. E passou um ano, ele perdeu a lagoa dele. Ela tomou conta. Ficou a erva daninha, cobriu toda a lagoa. Teve que pagar muito caro para tirar ela. Se alastrou. É assim a mensagem daquele que se apostataram da fé. Irmãos e irmãs, vamos zelar pela fé que nós temos. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente gostaria que tivesse a igreja cheia para nós poder pregar a mensagem, mas a igreja está cheia. A igreja está cheia da presença do Senhor. É nós que temos que ouvir. Sou eu que tenho que ouvir. Aleluia. As tais palavras se alastrarão como um câncer. Entre eles se encontram Himeneu e Fileto. No mínimo devia ser obreiros que foram consagrados. No mínimo, eram pessoas que estavam à frente de congregação, líderes. Então, aí o verso 18 responde: eles se desviaram. Tem alguma versão diferente? Se desviaram da verdade. Então eles faziam parte
da igreja, não só a física, mas a espiritual. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu. Isso aqui era o grupo dos gnósticos. E hoje tem por aí ainda. Eles estão em atividade, eles não morreram. Eram pessoas que estavam na igreja, que eram líderes na igreja, saíram da verdade, tentando introduzir na mente daqueles que ficaram, porque depois eles voltavam. Eles não só saíam da congregação física, eles saíram, mas depois voltavam e tentavam semear a doutrina que eles estavam pregando agora. Por isso João escreveu: se alguém vir ter convosco e não trouxer esta doutrina. Qual doutrina? De Jesus Cristo. Não o saudeis, e nem tampouco o recebeis em casa, diz o servo de Deus. Aqui não está nos falando dessas denominações. Está falando propriamente daqueles que estavam dentro da igreja, saíram, e aqui diz a Bíblia que eles que a ressurreição já havia acontecido. Isso é uma heresia, isso não é a realidade. A ressurreição vai acontecer quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Aí sim. E diz a palavra: eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isto corromperam a fé de quantos? De alguns. Alguns deixou de se levar. E hoje é diferente? Não. Que Deus tenha misericórdia de nós aqui que estamos aqui nesta manhã. Que nós nunca venhamos se afastar da presença, por mais fraco que nós estejamos. Porque é necessário, às vezes, nós sentirmos fracos, abalados, fisicamente, mas espiritualmente nós temos que estar alicerçados em Cristo Jesus. Aí veja a resposta do verso 19: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece. Este é o selo que nós temos. As minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. O Senhor conhece a cada um de nós nesta manhã, e nós estamos autenticados com esse selo: o Senhor conhece os seus. Amém. Oh, maravilhoso é Jesus. Nós somos todos cheios de falha. Não tem ninguém igual eu sou 100%. Isso não é a realidade. Mas nós não temos desistido do Senhor. Não temos se afastado. Não temos se tornado apóstatas. Não temos declarado aquilo que o pastor Jurandir ainda trouxe domingo à noite. Qual era a declaração de uma pessoa que se apartou da fé e voltou para os rituais? Ele tinha que fazer uma declaração em público: eu abandono aqui, eu me afasto daqui, eu saio daqui, não tenho fé, mas aqui passo a ter fé assim. Então nós precisamos já estamos, tinha mais uns versículos, mas só para nós temos uma ideia de quando uma pessoa se tornava uma pessoa herética ou uma pessoa apóstata, qual era a consequência lá em Deuteronômio capítulo
13. E achar primeiro que eu, pode ler. 13, do verso 6 ao 10. Como eu achei primeiro de vocês, então eu vou ler. Mas vamos acompanhar junto. Talvez uma versão um pouquinho diferente. Diz assim: se o teu irmão, filho de teu pai, ou da tua mãe, teu filho, da tua filha, ou tua esposa amada, ou teu amigo mais chegado, tentar secretamente instigar-te, argumentando: vamos servir a outros deuses, deuses que nem tu e nem teus pais conheceram, deuses dos povos pagãos, vizinhos ou distante de ti, de uma extremidade da terra a outra. Não te deixes te convencer, tampouco ouças o que esta pessoa tem a dizer-te. Não tenhas a menor piedade e nem compaixão de nenhum desses, e nem o proteja. Verso 9: pelo contrário, teu dever é matar sumariamente a tal pessoa. Tua mão será a primeira a levantar-se contra esse infiel para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo de Israel. Apedreja-o até que morra, pois tentou afastar-te do Senhor, o teu Deus, que te libertou e te fez sair do Egito, da terra de servidão. Essa era a consequência daquele que se apostou. É lógico que nós não vamos matar ninguém. Isso era na lei. E independente se era o pai, mãe, filho, esposa, se isto acontecesse, a primeira mão. Não tem como matar a pessoa. Não dá ouvido. Exatamente. Não tem desejo do coração dele para não. Assim se procedia lá atrás. Nosso Deus é o mesmo. Deus está dando tempo para cada um de nós, que mantenhamos a nossa fé e não recuamos, porque se nós recuarmos, Deus não terá prazer em nós. Que Deus nos ajude, irmãos, com esta palavra nesta manhã. Poderíamos ir um pouco mais, mas vamos cumprir, né? Nós temos um horário, e que Deus nos ajude. Apostatar da fé, declarar: não quero mais justiça. Aí só resta o quê? A morte. Não há como uma pessoa renunciar a Deus e dizer. Os pregadores em vários estudos eles dizem que é um meio para retornar a Deus. Não acreditamos dessa forma. Mas o texto que foi e não voltou. Pessoas muito próximas a mim que se afastaram e morreram. Morreram de formas horrendas. E foram avisados. Não morreram. Tiveram a oportunidade? Tiveram. Alguns abraçaram a fé, abraçaram. Mas desistiram. Amém? Que nós não devemos desistir. Ah, mas a minha mãe não quer, o meu pai não quer, não tem problema. Deixa isso para lá. Deixa pra lá. Eu quero. É triste para a gente. Tem irmãos, é muito triste. Filho, você vê o filho, a filha debatendo contra a verdade para você, e você fala com a filha, mas chega uma hora que você não tem mais o que falar. É muito duro. Eu tenho uma irmã, é a única irmã que eu tenho. Ela morava próximo à igreja. Quando ela passava em frente ao templo físico, sabe o que ela fazia? Ela passava do lado de lá, para não passar nada. Foi falado, foi pregado. Hoje ela está lá sozinha já, né, viúva. Até que esses dias ela foi na congregação lá, mas não sei. Meu irmão mais velho, um dia eu fui falar para ele a respeito disso, ele falou assim: ó, Geu, Bíblia é papel,
e papel, aceita tudo. Então não tem o que falar. É doloroso, mas que nós não venhamos ir lá para o guerreiro, né? Porque lá vai ser terrível demais. Que Deus nos ajude nesta manhã. Amém? Pai, eu te dou graça, Jesus. Eu te louvo nesta manhã, meu Deus. Manhã que o Senhor nos deu. Bom dia, um dia de graça, de misericórdia. Nós lemos algumas escrituras nesta manhã, Senhor. Estas palavras foram ditas milhares de anos atrás, mas ela continua viva, Senhor. Ela não perdeu o seu brilho, a sua essência. A palavra não perdeu o caráter. Não, Senhor, porque a tua palavra é eterna. A tua palavra é gloriosa, Senhor Jesus. E que estas exortações venham para nos ajudar, para que nós não venhamos se afastar do Senhor. Não venhamos tornar-nos apóstatas, não, Senhor. Mas segura-nos nesta fé tão gloriosa, que é a fé do nome de Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe os irmãos e irmãs que vieram nesta manhã. Que eles continuem a vir, porque é junto que nós vamos compartilhar o que é de bom da tua palavra. Às vezes é duro, é difícil, mas é para a nossa salvação. Abençoe esse trabalho, abençoe a escola bíblica, Senhor, e nos ajude e nos dê força para continuar. Em nome de Jesus. Amém.